Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar aí sobre MDC e MMC, é a segunda parte desse conteúdo. Então, desde já vai deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal. Primeiro, vamos lembrar aqui o algoritmo de Euclides que nós usamos para calcular o MDC de dois números. O algoritmo de Euclides consiste em fazer sucessivas divisões até que a gente encontre o resto igual a zero. Então aqui, calcule o MDC de 40 e 24. O que a gente vai fazer? Vamos colocar essa hashtag aqui. Vamos colocar o número maior aqui, que é o 40, e dividir pelo menor, que é o 24. 40 dividido por 24 vai dar 1. 1 vezes 24 vai dar 24. Para 40 dá 16. Percebam que aqui deu 16. Enquanto não der resto zero aqui, eu continuo fazendo a divisão. Vou pegar esse 16, passar para o lado de cá e fazer uma nova divisão. 24 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 16 vai dar 16. Para 24 sobram 8. Novamente, sobrou um número diferente de zero. Eu vou passar esse número para cá e vou fazer uma nova divisão. Para isso eu coloco mais um tracinho aqui. 16 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 16 não sobra nada. Deu zero. Então aqui, ó, quando der zero aqui, minha conta acabou. Meu MDC vai ser o último número que está nessa linha aqui do meio. Então, o MDC de 40 e 24 é igual a 8. Agora, pode acontecer a seguinte situação. Calcule o MDC de 16 e 27. Vamos lá. Coloco aqui a hashtag, coloco o 27 aqui, que é o maior, e divido pelo menor, que é o 16. 27 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 16 vai dar 16. Para 27, falta 11. Como aqui sobrou 11, né, eu vou pegar esse 11, vou botar aqui desse lado e vou fazer uma nova divisão. 16 dividido por 11 vai dar 1. 1 vezes 11 vai dar 11. Para 16, sobra 5. Novamente, sobrou um número diferente de zero, que eu vou passar para o lado de cá de novo. Vou botar um tracinho para me ajudar a fazer a conta. E vou fazer a nova divisão. 11 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Para 11, sobra 1. Ainda não sobrou zero, aqui sobrou 1. Vou passar esse 1 para o lado de cá e vou fazer uma nova divisão. 5 dividido por 1 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Para 5 não sobra nada. Ok. Agora sim, sobrou zero aqui, acabou minha conta. O meu MDC aqui vai ser esse último número aqui, que no caso vai ser o 1. Então, o MDC de 16 e 27 é igual a 1. Quando acontece esse caso do MDC de 2 ou mais números ser igual a 1, significa que esses números são primos entre si. E a gente chama eles de números primos entre si. Então surge essa regra aqui, ó. Quando o MDC de 2 ou mais números naturais é 1, os números são chamados números primos entre si. Então, 16 e 27 são primos entre si. Agora perceba aqui um detalhe importante dessa definição aqui, ó. Eu falei que é o MDC de 2 ou mais números. Ou seja, eu posso calcular o MDC de 3, 4 números ao mesmo tempo. Só que, usando o algoritmo de Euclides, nós não conseguimos, porque aqui a gente só pode colocar 2 números. Para calcular o MDC de 3 ou mais números, né, ou até de 2 mesmo, a gente vai usar a fatoração. Vamos lá. Use a fatoração para calcular o MDC de 48 e 42. Bom, a fatoração você já sabe como é que é. Eu coloco aqui o 48 e 42 separados pela vírgula. Boto um traço e começo a dividir pelos números primos, que eu vou colocar aqui só para eu poder lembrar a ordem que eu vou dividir e lembrar que eu não posso usar números diferentes desses que estão aqui, tá? Então vamos lá, começando pelo 2. 48 dividido por 2 dá 24. 42 dividido por 2 dá 21. Beleza. Continuando pelo 2. 24 dividido por 2 dá 12. 21 não dá para dividir por 2, então eu repito ele aqui embaixo, tá? Porque ele vai servir para eu fazer uma outra divisão. Continuando pelo 2, 12 dividido por 2 dá 6. Esse 21 ainda não dá para dividir por 2, repito ele aqui embaixo.
ainda dá para dividir pelo 2, porque o 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 21 não dá para dividir por 2, eu repito aqui. Agora, eu não tenho números aqui que dá para dividir por 2. Então, eu passo para o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 21 dividido por 3 dá 7. Bom, já não dá mais para dividir pelo 3, nem pelo 5. Eu vou para o 7 direto. Esse 1 aqui, não preciso mais dividir. E o 7 dividido por 7 vai dar 1. Deu 1 aqui direto, né? Acabou minha conta. Agora, se eu estivesse calculando o MMC, era só multiplicar todos esses números que estão aqui. Mas como eu estou multiplicando o MDC, eu tenho que achar os fatores que são comuns aos dois números que eu tenho aqui. Ou seja, esse número aqui tem que dividir os dois números ao mesmo tempo. Então vamos analisar aqui. Ó. Esse 2 aqui, ele dividiu 48 e dividiu 42. Então ele vai me servir. Eu vou circular ele aqui assim, ó, para mostrar que esse aqui vai servir para eu calcular o MDC. Já esse 2 aqui, ele só dividiu 24, não dividiu 21. Então ele não vai me servir para calcular o MDC, não vou marcar ele. Esse 2 aqui também, ele só dividiu 12, mas não dividiu 21. Também não vou marcar ele. Esse 2 aqui também só dividiu 6, não dividiu 21, não vou marcar ele. Agora, esse 3 aqui, ele dividiu o 3 e o 21. Então, ele dividiu os dois ao mesmo tempo, ele vai me servir para calcular o MDC. Então, eu marco ele. E por último, esse 7 aqui, ele só dividiu esse 7. Esse 1 aqui já tinha acabado. Então, eu também não vou marcar ele. Bom, o meu MDC vai ser a multiplicação desses números que eu marquei. O 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. O MDC de 48 e 42 é 6. Vamos ver outro exemplo aqui. Calcule o MDC de 12, 24 e 48. Bom, aqui eu tenho três números que se tivesse que fazer pelo algoritmo de Euclides eu não ia conseguir. Mas pela fatoração eu consigo. Eu boto aqui o 12, 24 e 48, separados por vírgula. Coloco um tracinho aqui e começo a fazer a divisão pelos números primos, começando pelo 2. 12 dividido por 2 dá 6. Coloca aqui embaixo. 24 dividido por 2 dá 12, coloca aqui. 48 dividido por 2 dá 24. Percebam que esse 2 dividiu os três números ao mesmo tempo, né? Então, ele vai me servir para calcular o MDC. Então, desde já eu marco ele. Continuando com 2. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. 24 dividido por 2 dá 12. Esse 2 também dividiu os três números. Então, ele vai me servir para calcular o MDC. Marco ele também. Continuando com 2. Esse 3 já não dá mais para dividir por 2. Repito ele aqui embaixo. 6 dividido por 2 vai dar 3. 12 dividido por 2 vai dar 6. Esse 2, ele não dividiu os três números ao mesmo tempo. Ele só dividiu o 6 e o 12. Então, eu não vou marcar ele para calcular o MDC. Continuando pelo 2. 3 não dá para dividir por 2. O 3 também não. E 6 dá para dividir por 2, vai dar 3. Esse 2 também não dividiu os três números ao mesmo tempo. Só dividiu 6. Então, ele não me serve para o MDC. Não vou marcar ele. Bom, agora não dá mais para dividir por 2. Passo para o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Vai dar 1 de novo. Vai dar 1 de novo. Deu 1 aqui, acabou a conta. E esse 3 aqui, ele dividiu os três números de novo. Então, ele vai me servir para calcular o MDC. Eu marco ele também. O MDC vai ser a multiplicação desses números que eu marquei. 2 vezes 2 vezes 3 são os números que eu marquei, é igual a 12. O MDC de 12, 24 e 48 é 12. Agora, perceba aqui um detalhe aqui. Ó. O MDC de 12, 24 e 48 é 12, e eu não precisava nem calcular. Por quê? Nesse caso aqui, se eu perceber, ó, esse 24 dá para dividir por 12. 24 dividido por 12 dá 2. E esse 48 dá para dividir por 12. 48 dividido por 12 dá 4. Então, quando dado dois ou mais números naturais, se um deles é divisor comum dos outros, então esse número será o MDC dos números dados.
Ou seja, o 12 dividiu 24 e o 12 dividiu 48. Logo, ele é o MDC de todos os números que estão aqui. Agora, um exemplo aqui. O MDC de 80 e 40 é igual a 40. Por quê? Não preciso nem calcular. Porque o 40 dá para dividir, o 80 dá para dividir por 40. 80 dividido por 40 dá 2. Então 40 é o máximo divisor comum de 80 e 40. Situação similar acontece aqui com o MMC. Né? Dado dois ou mais números naturais diferentes de zero, se um deles for múltiplo de todos os outros, então ele será o MMC dos números dados. Então aqui, ó, o MMC de 4, 8 e 40 é 40. Eu não preciso nem calcular, eu já sei que é 40. Por quê? Porque 40 é múltiplo do 4, porque 4 vezes 10 vai dar 40, e 40 é múltiplo do 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Outra relação importante aqui é o seguinte, ó, se dois números naturais são primos entre si, o MMC deles é obtido multiplicando-se esses números. Ou seja, se eu tenho dois números primos, primos entre si, eu não preciso calcular, não preciso fatorar para encontrar o MMC. É só multiplicar eles. Aqui, ó. 3 e 5 são primos entre si. Se eles são primos entre si, o MDC deles é igual a 1. E para eu achar o MMC, eu não preciso fazer fatoração, é só multiplicar 3 vezes 5. Então, se eles são primos entre si, o MMC de 3 e 5 é igual a 3 vezes 5, que vai dar 15. 2, 5 e 7 são primos entre si. Se eles são primos entre si, o MMC de 2, 5 e 7 é igual a 2 vezes 5 vezes 7, que é igual a 70. Exemplo, calcule o MDC e o MMC de 5 e 7. Vamos usar a fatoração aqui. Vou botar o 5 aqui e o 7 aqui. Boto um traço do lado e começo a dividir pelos números primos. Já sei que não dá pelo 2, nem pelo 3, vou para o 5 direto. 5 dividido por 5 vai dar 1. 7 não dá para dividir por 5, eu repito aqui. Esse 5, ele só dividiu 5, né? Não conseguiu dividir o 7, então ele não é um fator comum dos dois números. Então eu não vou marcar ele para calcular o MDC. Passando para o 7. 1 já acabou. 7 dividido por 7 vai dar 1. E esse 7 aqui também não dividiu os dois ao mesmo tempo. Então ele não vai me servir para calcular o MDC. Agora, se para calcular o MDC eu tenho que ter esses números aqui separados, né, e eu não separei nenhum, significa que eles são primos entre si. Eles não têm fatores em comum. Então o MDC de 5 e 7 é igual a 1, porque eles são primos entre si. Sendo eles primos entre si, o MMC é igual a multiplicação de 5 vezes 7, que vai dar 35. Agora aqui eu vou deixar aqui dois exemplos para vocês verem como é que cai aí em questões, tá? E eu vou deixar para resolver eles na próxima aula. Eu vou deixar só para vocês aí verem e tentar entender como é que funciona isso aí. Todos os alunos, por exemplo, todos os alunos de uma escola participarão de uma gincana. Para essa competição, cada equipe será formada por alunos de um mesmo ano, com o mesmo número de participantes. Essa escola tem 120 alunos de quarto ano, 108 alunos do quinto ano e 100 alunos do sexto ano. Para que tenha o mesmo número de participantes, qual é o número máximo de alunos por equipe? Olha, questão clássica de MDC. Eu quero fazer uma divisão e eu quero ter aqui, ó, o máximo de alunos por equipe. Então a gente vai calcular o MDC de 120, 108 e 100. Tá aqui, já comecei aqui, já armei a conta para você, a fatoração para vocês. Segundo exemplo, de um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que realizam rotas internacionais. O primeiro avião realiza a rota a cada 4 dias, o segundo a cada 5 dias e o terceiro a cada 10 dias. Se hoje os 3 aviões partirem juntos, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente em um mesmo dia? Questão clássica de MMC. Por quê? Porque eu quero encontrar um ponto futuro em que esses aviões vão se encontrar novamente. Então aqui, ó, é o MMC de 4, 5 e 10. Tá?
Calcule aí, depois me diga aí. A gente vai ver o resultado na próxima aula. A última relação que eu quero colocar aqui para vocês é a relação entre o MDC e o MMC de dois números naturais. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, consideramos os números naturais 30 e 20. Se eu pegar o 30 e multiplicar pelo 20, eu acho 600. Tá aqui, 30 vezes 20, 600. Agora vamos calcular o MMC e o MDC de 30 e 20. Coloca aqui o 30 e o 20, bota aqui o tracinho e vamos começar a fatorar. Começando pelo 2. 30 dividido por 2 dá 15. 20 dividido por 2 dá 10. Esse 2 dividiu os dois números ao mesmo tempo, então ele vai me servir para calcular o MDC. Já marco ele. Continuando pelo 2. O 15 não dá para dividir por 2. Repito ele aqui. 10 dá para dividir por 2, vai dar 5. Esse 2, ele só dividiu 10, não dividiu 15. Então eu não vou marcar ele para calcular o MDC. Agora, não dá mais para dividir por 2, eu passo por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Mas 5 não dá para dividir por 3, então eu repito 5 aqui embaixo. Esse 5 também não dividiu os dois números ao mesmo tempo, então eu não vou marcar ele para calcular o MDC. Agora, passando para o 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Deu 1 aqui, acabou a conta. Esse 5 dividiu os dois números ao mesmo tempo, então ele vai me servir para calcular o MDC. Então, vou marcar ele. Então, vamos lá. Para calcular o MDC, é só multiplicar esses números que eu marquei. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o MDC de 30 e 20 é igual a 10. E para calcular o MMC, é só multiplicar todos os números que estão aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 60. O MMC de 30 e 20 é igual a 60. Agora, perceba o seguinte. Se eu pegar o MMC e multiplicar pelo MDC, vai dar 10 vezes 60, que vai dar 600. Eu inverti aqui, mas o resultado vai ser o mesmo. 10 vezes 60 é igual a 600. Que deu a mesma conta da multiplicação dos números que eu tinha. 30 vezes 20 igual a 600. Está aqui, ó. E essa é a relação entre o MDC e o MMC. Olha aqui. O produto de dois números naturais diferentes de zero é igual ao produto do MDC pelo MMC dos mesmos números. Vamos ver um exemplo aqui para a gente praticar isso aí. O produto de dois números naturais é 7.500. Primeiro exemplo. Sabendo-se que o MDC desses dois números é 25, determine o MMC dos números, né, que a gente tem aí. Beleza. Primeira coisa, eu não sei que números são esses. Então eu vou chamar eles por letras. Um vai ser a letra A e o outro vai ser a letra B. E se eu pegar o A vezes o B, dá 7.500. Foi isso que ele falou aqui, ó. O produto de dois números naturais é 7.500. Eu não sei que números são esses, mas eu sei que se eu multiplicar eles, vai dar 7.500. Tá aqui. Depois, o MDC desses dois números é 25. Então, o MDC é igual a 25, tá aqui. E ele quer encontrar quem? O MMC. O MMC é o número que eu estou procurando. Usando a nossa relação aí do MMC e do MDC, a gente pode escrever assim, ó. MDC vezes o MMC é igual a A vezes B. Né? O produto do MDC pelo MMC é igual ao produto dos números. E agora a gente substitui os valores aqui, ó. O MDC eu tenho, é 25. O MMC eu não tenho, eu estou procurando. E o A vezes B eu tenho, que é 7.500, está aqui. Substitui os valores, agora a gente resolve essa questão aqui, que é só uma operação inversa. Ó. Esse 25 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o MMC é igual a 7.500 dividido por 25. O MMC é igual a 300. Resultado final. Segundo exemplo. São dados o MDC de A e B, que é igual a 8, e o MMC de A e B, que é igual a 360. A e B aqui são números que eu não conheço. Se o número A vale 40, determine o número B. Bom, vamos lá. Agora vamos primeiro
coletar as informações aqui, ó. Ele me disse que o MDC de A e B é igual a 8, tá aqui. Aqui. Ele me disse que o MMC de A e B é 360, tá aqui. Ele me disse que o número A vale 40 e ele quer saber o valor do número B. Usando a relação de MDC e MMC, podemos escrever assim, ó. MDC vezes o MMC é igual ao A vezes B. Né? O produto do MDC pelo MMC é igual a A vezes B, o produto dos números. Substituindo os valores aqui, ó. O MDC é 8, o MMC é 360, o A é 40 e o B a gente está procurando. Então fica 8 vezes 360 é igual a 40 vezes B. Resolvendo, 8 vezes 360 vai dar 2.880, que é igual a 40 vezes B. Esse caso aqui é igual ao outro ali, né? Só invertemos ali a posição, mas é o mesmo princípio. Se aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ser 2.880 dividido por 40, que é igual a B. Resolvendo vai dar 72 igual a B, que a gente pode escrever B é igual a 72, resultado final, ok? Bom, esta aula termina por aqui, refaçam os exemplos, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula.